Oi, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio do BVcast. Eu sou a Letícia Lopes, sou analista de comunicação interna aqui no BV e hoje a gente vai fazer um debate muito legal sobre diversidade. Para dividir a apresentação, eu tô com a Fernanda Gonçalves, que é consultora jurídica trabalhista no BV e também membro do Comitê da Diversidade. Olá, pessoal, um prazer falar com todos vocês. Me chamo Fernanda, sou advogada, faço parte do BV há 3 anos e, ao mesmo tempo que eu também faço parte do comitê. Então, é um prazer muito grande estar aqui com vocês e, principalmente, representando o comitê. Obrigada. Obrigada a vocês. Como convidadas no episódio de hoje, a gente tem a Mariane Prado, que é a diretora de comunicação e CSR da América Latina no BV. Também tem uma relação muito próxima com comunicação corporativa, ISD, diversidade. Então, obrigada pelo ter aceitado o convite, Mari. Imagina, obrigada a vocês pelo convite. É sempre uma honra. Esse é um tema que eu sou completamente apaixonada e que eu tive o privilégio aí de, ao longo da minha carreira, indiretamente ou diretamente, estar envolvida com temas de diversidade, seja liderando projetos ou participando de projetos também, como comitê, que é a parte mais legal. Não sei se eu tenho que me apresentar, mas trabalho com comunicação hoje e a parte também de CSR, bem a parte de responsabilidade social corporativa, mas eu trabalho para toda a América Latina. Então agora eu tô com um viés de diversidade que eu nunca tinha tido antes, que é a diversidade cultural entre os países. Então a quebra de barreiras, de culturas, de língua, então tá só acrescentando aí para a carreira e para bagagem de diversidade. Mas Com obrigada, certeza. gente. Nossa outra convidada é a Tamara Braga, que é especialista em diversidade, né? Professora em várias instituições. E você também é CEO do Diversidade, né? Queria que você se apresentasse também pra gente e contasse um pouquinho do seu projeto. Perfeito, gente. Muito obrigada pelo convite. Sou super animada. Vocês vão ver aí que minha história passa por várias frentes, inclusive com o BV. Então, eu tô super animada de estar aqui com vocês. Eu vou dar um resuminho aqui de mim, né? Eu sou uma mulher negra LGBT. Eu também sou neurodivergente, descobri há pouco tempo. E isso fez com que eu me aproximasse de diversidade de uma forma muito gradativa também. Então, eu sou engenheira química de formação, nada a ver, né? Com diversidade, RH. Mas o fato de eu estar nos espaços e sentir que eu estava sempre sozinha me fez me aproximar do RH no sentido de, e aí, o que vocês vão fazer com isso, né? E desde muito jovem eu também sou voluntária em várias instituições, como a Educafro, que é a maior ONG de pessoas negras aqui no Brasil. Então, isso também faz com que eu trabalhe com raça aí desde que eu era bem adolescente. E aí, com o tempo, eu fui entrando nas empresas, entendendo outras pautas que eu poderia trazer. E aí sempre foi como voluntária. Então, também fui membro de comitê, de grupo de afinidade, até chegar nos cargos de diversidade. Eu também venho de uma família periférica, sou filha de um homem preto com uma mulher branca, então por isso que causas raciais sempre tiveram presentes na minha vida. A minha mãe vem de uma família que tem 8 irmãos, maioria homens, então isso também fez com que ela quisesse ser uma mulher independente desde muito jovem. Minha mãe é uma mulher à frente do tempo, assim, de uma maneira muito maravilhosa, e isso fez com que quando eu nascesse ela quisesse que eu tivesse uma vida melhor. Ela não conseguiu estudar, só estudou até a quinta série, então isso foi muito marcante de uma forma ruim para ela, mas fez com que quando eu nascesse ela quisesse me propor, né, e fazer com que eu tivesse a oportunidade de estudar. Então minha mãe deixava de comprar comida para casa para poder pagar o colégio para mim, e aí eu acabei ganhando uma bolsa de estudos no Sistema Elite de Ensino, que é um grande colégio no Rio. E isso fez com que eu conseguisse estudar, fiz técnica em química, fiz a faculdade, trabalhei na Piraquê, na Coca-Cola, na Embeleze, depois eu trabalhei na Coca, e dentro da Coca eu comecei a fazer algumas estratégias de diversidade, mas ainda muito sem saber o que fazer. E aí dentro da Embeleze eu percebi que 80% da linha de produção era formada de mulheres negras. E até então eu era sempre a única mulher, né? E eu conheci o seu Itamar Serpa, que é o dono da Embeleze, ele faleceu ano passado, infelizmente. E ele me contou que diversidade era negócio para ele, porque se ele sabia que 90% das consumidoras do produto dele eram mulheres negras, ele precisava entender o que essas mulheres negras queriam. E aí, a partir daí, eu comecei a entender que diversidade realmente dava dinheiro para a empresa, né? E eu comecei a criar projetos para provar, com fatos e dados, que era dinheiro e não caridade. Depois eu acabei passando para a Ambev, e aí foi quando eu saí do Rio, vim para Campinas, e lá dentro da Ambev eu treinei 300 pessoas negras da Educafro para poder entrar nas vagas de compras, que eu era da área de compras, nada a ver com o que eu tinha feito até então também. E a gente conseguiu melhorar em 5 meses
em 38% a contratação de pessoas negras. Então, isso fez com que eu entendesse que não era tão difícil assim, né? Que as pessoas que dificultavam. Fui parar num projeto da Ambev da Suíça para poder explicar o que a gente estava fazendo aqui no Brasil. E eu olhei assim e falei, é isso que eu quero fazer. Não quero mais trabalhar com engenharia, não nasci para matemática mesmo. Eu sempre fui boa em matemática e física, mas eu nunca gostei, né? Era aquela coisa assim, você é pobre, você tem que ter dinheiro. Então, vai fazer engenharia, vai fazer alguma coisa assim. Mas eu tive essa chance de fazer essa mudança, acabei passando para o trainee da Brastemp, e lá dentro eu desenvolvi um projeto de acessibilidade de produtos eletrodomésticos para pessoas cegas. E aí foi quando eu comecei a me aproximar da pauta de pessoas com deficiência, né, porque não é um recorte meu, mas comecei a entender que tinham muitas nuances a serem tratadas. Depois disso, eu acabei virando LinkedIn Top Voice, entrei para ser gerente de diversidade na Heineken, porque a diretora de RH da Whirlpool foi para a Heineken e me levou para ser essa pessoa. Desenvolvi toda a área, porque eu não existia também, 15 mil colaboradores, foi um caos. E foi nesse momento que eu entendi que eu tinha que criar minha própria metodologia de gestão. E como a gente estava falando antes, para mim, a maior importância da diversidade é como a gente coloca isso em prática no dia a dia. E hoje eu estou escrevendo um livro sobre isso, de metodologia de gestão de diversidade. Eu espero que eu termine esse ano, que eu não aguento mais. E foi nesse momento também que a GUP me chamou para ser a head de diversidade e inclusão deles. Lá eu dobrei o número de pessoas com deficiência, a gente chegou a 3% de pessoas trans, e a gente saiu de 19% para 31% de mulheres e pessoas não binárias na tecnologia. E aí eu comecei a dar consultoria para as empresas clientes da GUP, eu não sei se vocês sabem, mas a GUP hoje tem 50% do market share do mercado, então era muita gente me pedindo consultoria, eu falei, poxa, por que não criar meu próprio negócio? E aí a diversidade nasce disso, de como que eu consigo criar um negócio realmente representativo, porque se você olha para as empresas de diversidade hoje, elas não são representativas, elas são muito nichadas, e se você pensa no budget da diversidade de uma empresa, sempre é muito pequeno. Como é que você vai contratar 5, 6 consultorias por ano? Impossível. Então, eu já trouxe para o meu quadro de sociedade, né? Representatividades diversas, interseccionalidades diversas também. E a gente hoje está com 50 pessoas parceiras compondo a empresa, está sendo super legal. E outro ponto importante para a gente é não levar só o letramento e a sensibilização, mas como que a gente conecta com campanha de marketing, com produto, com serviço, com acessibilidade, como a gente faz com que diversidade seja parte de todos os processos e não um processo à parte. Então é isso que a gente tenta trazer. Eu quis trazer um pouquinho de como eu fui parar nisso, porque foi uma construção, né? Eu acho que todas as minhas oportunidades de tocar no tema da diversidade me mostraram uma coisa diferente. Então, para mim, foi muito importante trabalhar com compras, com vendas, porque eu consegui ver que é importante ter fornecedores diversos, é importante você ter clientes diversos, e aí tudo isso vai se conectando e mostrando que diversidade realmente é responsabilidade de todo mundo, né? Não só do RH e da comunicação, como muitas das vezes fica desenhado nas empresas. Então é isso, estou muito feliz de estar aqui com vocês e espero que eu possa contribuir bastante. Tamara, eu não tenho nem roupa para estar nesse podcast com você. Ai, obrigada, meninas, por vocês terem aceitado o convite. Muito legal falar disso. Antes da gente só aprofundar no tema, eu queria saber de você, Tamara, como foi a sua relação com o BV, que você comentou, né, que já falou com a gente, ou se envolveu com a gente, assim, eu queria que você só contasse um pouquinho como foi. Eu conto sim, foi incrível, porque quando me convidaram, eu falei, nossa, eu vou super feliz, porque eu usei muitos conteúdos de vocês para poder me desenvolver dentro da Coca-Cola, porque eles usavam os materiais e a gente também fazia muitas auditorias baseadas nesses materiais. Então, tenho vários livrinhos de vocês na minha casa. Minha mãe, inclusive, falou, é essa daqui que você vai fazer podcast? Eu falei, é essa mesmo. Então, tô super feliz de estar aqui, porque eu realmente acredito muito no trabalho de vocês. Eu tenho certeza que vocês têm um futuro brilhante em relação à diversidade também. Ai, que legal. Que bom que sua experiência foi boa com a gente. Agora, entrando um pouco mais no assunto, o tema que a gente está trabalhando esse mês é Deixamos a Nossa Marca com Orgulho. Então, é falar sobre a importância da diversidade, né? Pra gente é muito importante poder impactar positivamente a vida das pessoas com os nossos serviços ou com as ações que a gente constrói, mas também trazer um pouco o lado, né, das pessoas se sentirem acolhidas e valorizadas, vem sendo cada vez mais importante, e a gente tem tentado fazer ações que tornem isso real e que as pessoas possam ver. Então, só puxando um pouquinho para trás, eu queria que você me contasse qual que você acha que é a diferença entre diversidade e inclusão, e por que elas são tão fundamentais no mundo corporativo de hoje.
Perfeito, vamos lá. Essa é uma pergunta que as pessoas sempre fazem, né? Mas é muito importante que a gente diferencie mesmo. Quando a gente fala de diversidade, a gente fala de um desafio muito quantitativo, né? Como que a gente traz essas pessoas para o espaço. Quando a gente vê uma sociedade brasileira tão diversa e a gente entra num prédio aqui no centro de São Paulo e a gente não consegue ver essa representatividade dentro de um prédio, a gente percebe que existem algumas nuances que fazem com que essas pessoas não consigam, desculpa, alcançar esses espaços. Então, o que está acontecendo dentro desse processo que está afastando essas pessoas desses acessos? Então, diversidade é muito através disso, né? Como que eu vou fazer diversidade acontecer dentro de uma empresa? Através da contratação, vagas afirmativas, criar metas de contratação e tudo mais. Todo mundo acha que isso é a parte difícil. Fala, não sei onde encontrar, não sei, né, onde procurar e tudo mais. Mas essa é a parte fácil, né? A contratar é a parte fácil. Quando a gente fala de inclusão, a gente fala muito mais de como que eu vou fazer isso de uma forma qualitativa, como que eu vou avaliar uma cultura e ver se essa cultura é flexível o suficiente para fazer com que ela mude através do tempo quando você traz essas pessoas. Porque não adianta você contratar muitas pessoas, colocar todas elas em cargos de base e elas não terem voz na sua empresa, porque senão você não vai mudar processos, você não vai mudar nada, né? Então, vamos supor, se eu tenho um processo de mérito ou de promoção, que eu vejo que mulheres negras estão demorando mais do que mulheres brancas para serem promovidas, existe alguma nuance aí dentro que está fazendo com que as mulheres negras tenham barreiras a mais do que as mulheres brancas. E aí o trabalho da inclusão é fazer com que essas barreiras não aconteçam mais. Ou que a gente consiga que, mesmo com essas barreiras, a gente consiga promover desenvolvimento para que essas mulheres negras consigam ultrapassar essas barreiras. É uma coisa ou outra, né? A gente precisa ou modificar o processo, o sistema, ou dar desenvolvimento suficiente para que as pessoas possam alcançar. Então, por isso que é tão diferente. A inclusão é muito mais um resultado se a diversidade está funcionando ou não dentro da empresa, né? Faz Legal. todo sentido. E Mari, pegando um pouco assim o gancho do que a Tamara nos falou, sabendo a importância de um posicionamento, né, institucional de uma empresa na evolução desse tema, quais são assim os exemplos positivos que a gente pode citar aqui? Bem, acho que o primeiro exemplo é a nossa CEO, que é uma mulher, e o nosso board de executivos, estou falando da alta liderança da empresa, que também não é um board, a gente faz parte de uma empresa europeia, de uma empresa francesa, e mais de 50% do board aí, 60% do board são de pessoas de fora da Europa, asiáticos, norte-americanos, latinos, e também mais da metade são mulheres. Então, a gente tem uma diretriz muito forte. O BV, hoje, a gente é muito concentrado nessa questão de diversidade, equidade de gênero, voltado muito para o lado de mulheres. A gente ainda tem muito o que fazer. A gente está só engatinhando, só nos primeiros passos. Ainda mais olhando para dentro do Brasil ou dentro da América Latina, que é onde eu atuo. A diversidade vai muito além do que essa diversidade de gênero que a gente está tão abordando aí pelo fato de seguir as diretrizes de uma empresa que é europeia, né? Mas falando Normalmente, quando a gente fala das empresas de fora, o tema do gênero ele sempre vem primeiro, né? sempre, E quase sempre é o 100%. Quando eu trabalhei na exato, Heineken, por exemplo, era assim também. Para a gente conseguir fazer qualquer outra coisa que não fosse gênero, era um custo. era um custo, exato, exato. Mas tem algumas coisas que a gente está fazendo que eu já começo a ficar feliz, sabe? Um dos exemplos é a questão de bônus atrelado à meta de diversidade. Então, toda a nossa alta liderança também, inclusive aqui do Brasil, se você olhar os líderes diretores que a gente tem, eles só recebem o bônus deles se eles conseguirem cumprir os KPIs de diversidade dentro dos times. Que legal. E aí, para conseguir cumprir esse KPI de diversidade, eles precisam de treinamentos. A gente talvez vai falar um pouco mais para frente sobre a questão de vieses e tudo mais. Então, a liderança é altamente treinada para tentar construir uma cultura dentro da empresa, porque não adianta nada a gente contratar se a gente não tem uma cultura para receber, né? E também um apoio, um suporte aí do RH para quando a gente abre um processo seletivo, será que a gente não está abrindo um processo enviesado? Será que a gente não está indo com uma consultoria ou olhando para um público, para o mercado muito restritivo? Se a gente quer diversidade dentro da empresa, será que a gente está procurando o lugar certo? Então, assim, vou parafrasear aqui a nossa CEO, que uma pessoa fez para ela nessas conversas assim de comunicação, né, que ela tem muito com os talentos, né? Perguntaram, o que você acha de diversidade? Ela falou assim, eu acho que se alguém falar, ou alguma empresa falar que está fazendo diversidade muito bem, tem alguma coisa errada. Porque diversidade é um tema tão complexo, tão profundo e tão difícil
que não dá para falar que tá tudo bem, nunca vai estar tudo bem. É um tema infinito, é um tema que tá sempre, a gente tem que estar sempre antenado no que é novo, nas novas necessidades das pessoas. Então é isso, assim. Eu acho que o que eu posso falar que a gente está fazendo no BV e que eu acho que é muito coerente, e aí, Tamara, você pode me falar se realmente faz parte dos primeiros passos, é treinar liderança, treinar os nossos colaboradores, porque quando a gente olha para uma empresa, a gente está olhando para um pequeno recorte da sociedade ainda muito enviesado, é um micromundo, é um micro-universo que tem. Criar regras, criar metas externas, criar KPIs que a gente acaba promovendo aí para o mercado, fazer um segmento desse KPI. Então, um outro KPI para mim também, que é um que eu gosto muito. Quantidade de mulheres que tiveram filhos, que saíram de licença maternidade e que voltaram a trabalhar, e as que deixaram de trabalhar depois de 6 meses do retorno da licença maternidade. E depois uma pesquisa com essas mulheres que deixaram de trabalhar para entender por que vocês deixaram a empresa. Se foi por questões pessoais ou se foi porque a empresa não dava suporte suficiente para conciliar uma maternidade e um trabalho, sabe? Esses são só alguns dos exemplos, mas como eu falei, é um trabalho infinito. Eu acho que a gente ainda tem muito o que fazer e mais uma vez, eu acho que Brasil, principalmente, até olhando dentro da América Latina, a gente tem questões raciais muito fortes no Brasil. Sim. E que a gente precisa começar a olhar para isso com mais carinho, com mais profundidade. Perfeito. Enfim, faz parte da nossa responsabilidade como empresa. Eu fiquei muito feliz de saber que vocês já acompanham KPIs, essa parte de bônus é muito difícil de implementar. Então, vocês já estão na frente da maioria das empresas que eu conheço, então parabéns. Inclusive, quando eu estava na Heineken, a gente estava implementando essa parte do bônus e tudo mais, e eu sei o quanto que não é fácil fazer isso, né? Mexer no bolso, mas é que todo mundo corre atrás. Exato, mas adorei, muito bom saber, porque fazendo isso já é meio caminho andado. Acredito que agora as coisas vão sendo desenhadas pouco a pouco, até pela representatividade que vocês vão trazendo ao longo do tempo. Uhum. E Tamara, aproveitando assim o seu olhar experiente, como que as empresas vêm se comportando em relação ao tema no mercado? Como é que você sente isso? Perfeito. Então, existe a diversidade antes e depois desse ano, né? Ou antes e depois da pandemia também, né? Não, assim, teve o antes e depois da pandemia. Eu comecei a trabalhar oficialmente com diversidade dentro da pandemia, né? Foi quando teve esse boom. Só que do ano passado para cá, assim, tá muito complicado. Muito complicado. Uhum. As empresas estão mascarando as ações de diversidade com ESG, e aí pega o Szinho lá, faz uma ação assistencialista e fala, tô fazendo, né? Mas não tá tendo retorno nenhum internamente. No máximo, gasta dinheiro, pink money, para fazer uma campanha aqui, uma campanha ali, gasta milhões e não investe internamente porque acha que é muito difícil, muito custoso, né? Eu já tive casos de clientes e trabalhos meus onde o cliente investia 5 milhões numa parada LGBT, mas não queria investir 10 mil para colocar uma pessoa trans para palestrar. Uhum. Então, para mim, isso é muito crítico, porque a gente acha que você vai lá, faz um marketing, o consumidor vai olhar e falar, olha que bonito, vou lá comprar. Mas não sabe como que está dentro da empresa, o que está acontecendo. Então, acredito que é um momento muito de crise mesmo. Eu tenho colegas que trabalham como consultores que estão desistindo de trabalhar assim. Eu tive muita sorte dentro do meu negócio exatamente por a gente basear muito em dados, né? Em entregas e mostrar que isso é investimento. Mas quem não está indo muito para esse lado está acabando perdendo essas oportunidades. Então, eu senti esse caos esse ano, infelizmente. Fica complicado mesmo. Mas você acha que, assim, se uma empresa quer começar a implementar a diversidade ou começar a ter essas ações, qual que seria o primeiro passo? A primeira coisa que tem que fazer? Perfeito. A Mari trouxe um ponto que era super importante, que é o treinamento, né? A gente precisa treinar as lideranças, obviamente, mas também todo mundo que vai estar lidando com pessoas. Então, ou seja, todas as pessoas. Então, essa parte é super importante, o letramento, sensibilização. Eu sempre tento trazer a sensibilização, inclusive antes do letramento, para que as pessoas entendam o motivo da gente estar ensinando tudo isso. Mas um ponto super importante que a Mari também citou, que tem a ver com dados e indicadores, é como que a gente mapeia o que a gente tem no momento. Uhum. Porque se você não faz um senso de diversidade, você não sabe quem você está trazendo para sua empresa, você não consegue saber para onde você vai, né? Eu já tive cliente que falava assim, não quero fazer senso de diversidade não, quero investir em treinamento, quero fazer contratação de pessoas negras,
Mas você sabe quantas pessoas negras você tem? Não sabe, sabe? Então, como que a gente faz sem começar através desses dados e indicadores? Para mim, é o passo inicial importante. Somando tudo isso, né? Então, para quebrar esses vieses que a gente acaba reproduzindo no dia a dia, o que é muito comum, cada um acaba trazendo consigo isso, o que vocês acham assim de dica que a organização pode fazer para ajudar as suas equipes a identificar os vieses, né? Então, é muito importante que a liderança esteja atenta a identificar os vieses e como que a gente pode fazer de ação efetiva para ajudar nesse ponto as equipes, né? Quando eu penso em viés, eu sempre parto do princípio de que onde que a gente aprende a se relacionar? A gente começa a aprender a se relacionar dentro da nossa casa, daí a gente cresce e vai para a escola, aí talvez a gente saia da escola, A vai escola é pra uma... super tóxica, Exato. né? Aí a gente vai para o mercado de trabalho. Qual desses espaços tem de verdade? Qual desses lugares de verdade gera um espaço onde a gente possa se expressar de uma forma livre, onde nossos pensamentos sejam acolhidos, onde a nossa orientação sexual seja acolhida, onde a nossa raça seja acolhida? De verdade, da nossa experiência, você pode também falar das suas experiências? Nenhum. Então, para mim, na verdade, tá todo mundo nesse barco de aprendendo. As empresas estão aprendendo, as pessoas estão aprendendo, as pessoas que trabalham dentro da empresa também estão aprendendo. Então, quando a gente fala de vieses, por mais que seja um termo e um tema que não é tão novo assim, mas no nosso vocabulário dentro das empresas é muito novo. E então quem trabalha comigo, Lele já deve ter ouvido isso várias vezes, eu tenho quase que um lema, um mantra, vamos chamar assim, eu falo assim, gente, o óbvio tem que ser dito. Sim. Porque assim, a gente não pode esperar da sociedade, ou a gente não pode esperar da nossa micro-sociedade chamada empresa, que tem ali, que eles diretamente saibam o que é tóxico, o que é preconceito, o que é inadmissível pra gente. Então, bato mais uma vez, treinamento. A gente precisa treinar, a gente precisa conversar, a gente precisa criar canais, meios onde as pessoas se sintam ouvidas, se sintam livres, se sintam escutadas. Por isso a importância de um comitê de diversidade, de um comitê onde consiga pensar de uma forma um pouco mais ampla, com pessoas diversas, as necessidades das pessoas, a escuta dessas pessoas, para a gente começar a trabalhar esses vieses, treinamento para contratação. Será que os líderes sabem o que é? Será que não são vieses inconscientes? E será que eles não cresceram culturalmente com isso pela sociedade que eles viviam e só replicam aquilo que eles aprenderam? Então, será que a gente não tem que desconstruir essa cultura? Para desconstruir a cultura, gente, é um processo longo, é um processo de formiguinha. Contínuo, né? Contínuo. E é um processo de treinar e treinar e conversa e comunica de letramento. Então, assim, para mim, né, a minha opinião, tem alguma mágica para tirar viés? Não. Eu acho que a gente pode criar processos, pode criar metas, pode criar KPIs, que é o que a gente está fazendo. Por exemplo, esses KPIs de diversidade atrelado a bônus, que indiretamente vem de cima a ordem, né? Você tem que ter. Mas, mesmo assim, precisa de uma sensibilização das pessoas. Então, para mim é um pouco disso. Eu concordo, mas vou adicionar um ponto. Adicione. Quanto você quiser. Eu concordo super, a gente não pode achar que todo mundo sabe tudo. Eu não vou dizer que eu sei tudo também, até porque eu tô sempre aprendendo também. Mas a gente também precisa criar processos que funcionem no sentido de isso é racismo, isso é crime, isso é LGBTfobia, isso é crime, né? O primeiro passo ali, beleza, te ensinei. A partir daqui que você já tá agindo dessa forma, você sabe que é crime, né? Então tem que ter um canal de denúncias, tem que ter um processo que funcione para todo mundo, porque também não adianta você ter uma denúncia de um analista, né, de uma pessoa de cargo de base e demitir a pessoa, mas quando for um diretor, um VP, você não faz nada, porque também acontece bastante, né? Infelizmente ainda acontece muito disso. Então o processo precisa ser justo para todo mundo também. Com certeza. Aproveitando todo esse papo sobre a cultura organizacional e o que a empresa pode fazer, no BV, né, um dos nossos valores é a abertura e inclusão, então pra gente é muito importante isso, que as pessoas se sintam ouvidas, valorizadas, abraçadas, então, independente do recorte que elas se identifiquem, assim, é muito importante pra gente. Eu até queria puxar um pouquinho pra você, Mari, quais iniciativas você acha que são fundamentais, assim, para as pessoas realmente se sentirem valorizadas dentro da empresa? Eu vou falar um que talvez nem seja valorizada, mas talvez seja seguras. Ou
talvez mais confortáveis. Um bom canal de ética, canal de denúncias, onde as pessoas possam e sintam confiança de ir lá e denunciar um racismo, um assédio, um preconceito, não sei, algum preconceito religioso que seja, enfim. Então, isso é outra coisa que é muito bem implementado. Eu já trabalhei em várias empresas onde isso era só, como a gente brinca para inglês ver. Deixa eu adicionar um ponto nisso, Mari, que eu tenho uns casos assim, gente, que Tem são casos. absurdos. Porque, por exemplo, você faz um canal, você dá treinamento, você fala, nossa, você está seguro, segurança psicológica, né? Uhum. Aí chega a pessoa, vamos supor, num ambiente onde tem pontos de venda, que você tem contato direto com o cliente. O cliente não tem a mesma cultura da empresa, certo? Então já é um negócio mais difícil de administrar. Aí vamos supor que é um lugar lá no sul. Vem um motoqueiro, um vendedor preto, entregar, sofre racismo nesse cliente, denuncia no canal de denúncias. O que acontece com esse vendedor? Você, em vez de resolver o caso com o cliente, você fala assim, vamos mudar esse menino aqui de rota. Não faz sentido, né? Então, assim, como que a gente cria um canal também que funcione, mas que a gente pense na pessoa, né? E nem sempre o cliente tem razão, né? Então, o caminho seria muito mais legal se a gente conseguisse treinar e evoluir os clientes e os fornecedores da empresa para que também cumprissem as nossas culturas e o que a gente quer impor em relação à diversidade. Senão, né, fica só falácia mesmo e não funciona da melhor forma. Não, exatamente. E óbvio que as denúncias são realmente anônimas. Quem tem contato com isso é uma pessoa específica de compliance. E o pouco que eu tive acesso por questões que eram mais abertas, foram temas tratados com muita seriedade. As pessoas realmente... É algo que é inadmissível na empresa. A gente fala que falta de respeito também é um dos valores da empresa. Falta de respeito, e quando a gente fala respeito, inclusive, para participar do podcast, ontem eu estava lendo a política de diversidade e inclusão, né? Eu falei assim, deixa eu reler a política da empresa para relembrar de algumas coisas. E na política fala que é completamente inadmissível até, por exemplo, carregar símbolos que sejam ofensivos a certas nacionalidades, a certas religiões, que sejam ofensivos de alguma forma a outras pessoas. Então, que qualquer tipo de discriminação dentro da empresa é completamente intolerável. Então, isso é um ponto que eu acho que o primeiro ponto, para eu me sentir acolhida, eu preciso me sentir segura. Então, ok, eu tenho um canal de denúncia que eu posso, inclusive, denunciar meu gestor, se meu gestor for pessoa preconceituosa, se for um abusador, de certa forma. E segundo, preparar a liderança. Então, não adianta a gente falar que vai ser uma empresa inclusiva e vai abrir agora vagas, um lindo processo seletivo para ter pessoas com algum tipo de dificuldade cognitiva ou sei lá, alguma coisa diferente. E não preparar o time para receber essa pessoa, não preparar os líderes para receber essa pessoa, e essa pessoa não ser devidamente acolhida com as necessidades individuais que eles necessitam. Então, esse é outro ponto. E, mais uma vez, acabei de falar disso, mas outro ponto que também para mim é importante. A necessidade da escuta. Será que as pessoas se sentem, mais uma vez, escutadas? Será que uma pessoa LGBT se sente uma abertura para falar que falar do seu parceiro, da sua parceira, dos seus múltiplos parceiros que sejam, enfim, das suas escolhas, sem se sentir discriminada, julgada, ou muitas vezes perdendo uma oportunidade dentro da empresa? Será que a oportunidade é igual para todo mundo? Então, a gente preza muito por essa não discriminação também, de que ao ter um processo para promoção de uma pessoa, que a pessoa não se sinta discriminada por sua raça, cor, gênero, por nada. Perfeito. Queria adicionar um ponto nessa sua fala que eu senti muito, assim, no início da minha carreira. Minha família toda, assim, que eu mais próxima, né? Ninguém tinha ido para o mundo corporativo ainda. Minha mãe trabalhava como cabeleireira, então por isso que eu tenho os cabelos diferentes. Assim. Que delícia. E meu pai faleceu quando eu era bem pequenininha. E a minha família toda é empreendedora de bairro, assim, sabe? A gente morava no pé do morro mesmo, então eu não tinha ideia. Como que eu sobrevivo dentro do mundo corporativo? Eu não fazia ideia. Meu primeiro emprego eu chorava quase todo dia. A minha chefe falava comigo, eu começava a chorar, eu não sabia o que fazer. Ela brigava comigo, eu só sabia chorar. E aí, depois disso, eu fiquei pensando, mas o que eu vou fazer com isso? Ela não dava um feedback construtivo, não tinha um processo desenhado ali, né? Eu só consegui realmente entender como funcionava um plano de desenvolvimento, um mapeamento de gap, um desenho de plano de carreira quando eu cheguei na Ambev, que lá tinha um processo estruturado. Mas até eu chegar na Ambev foram vários anos aí que eu sofri muito e eu só apanhei.
Então, assim, eu fazia as coisas e não sabia por que eu estava fazendo as coisas. Era um trabalho ultra operacional. E eu me formo em engenharia, não tenho oportunidade de desenvolvimento, continuo ganhando R$ 2.000 por mês. E eu fico olhando para aquilo de uma forma desesperada, porque eu tenho dois pais, né? Meu padrasto, que virou meu pai ali também, ficando mais velhos, não podendo mais dividir conta, não tendo mais força para trabalhar como trabalhavam antes. E aquilo ali me deixou em desespero. E aí, quando eu chego no trainee, depois da Ambev, é que eu consegui ter um líder que realmente me apoiou e me ensinou como funciona o mundo corporativo. Como que você hackeia o sistema. Como que você fala para o seu líder assim, eu não sei isso, como que eu faço para melhorar isso aqui? Porque eu tinha pavor de falar que eu não sabia alguma coisa, né? Então, nós que, principalmente pessoas de vulnerabilidade social, né, que vêm de famílias mais humildes, é muito mais atrás, né? Não adianta a gente também estudar numa faculdade federal como eu estudei, fazer um técnico numa federal como eu fiz, se eu tenho um currículo maravilhoso, mas eu não sei como sobreviver, né? Então, é muito importante também ter esses casos de mentoria dentro da empresa, para poder pegar o pessoal na mãozinha mesmo e fazer isso acontecer. A gente criou o Diversimatch, né, dentro da Diversidade Hub, que é um evento sem fins lucrativos, onde a gente faz todo esse desenho de como você faz um currículo, um LinkedIn, um pitch, um storytelling, dinâmica de grupo, a gente ensina tudo. E a gente ensina para as pessoas recrutadoras como recrutar as pessoas. E aí, no final, a gente faz um evento presencial onde as pessoas têm a oportunidade de fazer um pitch de 3 minutos e serem recrutadas pelas empresas. A gente está com 90 empresas em cada evento. Que E a legal. gente já conseguiu 35% das pessoas contratadas. Então, eu queria também trazer esse ponto de como que a gente cria projetos pensando em fazer com que essas pessoas se empoderem das carreiras delas. Porque demorou muito para poder fazer isso com a minha também. Sim, e desenvolvimento também é uma das vertentes do BV, lá das Legal. ODSs que a gente segue da ONU, tem uma ODS que fala sobre desenvolvimento da comunidade e desenvolvimento dos colaboradores. Outra meta que a gente tem, meta KPI, KPI externo. O BV é uma empresa aberta na Bolsa de Valores de Paris, tem capital aberto, né? Então, os KPIs externos são aqueles que a gente divulga para todas as pessoas, enfim, e que impactam no valor das nossas ações. E um dos KPIs é a quantidade de horas de treinamentos por colaborador. Então, existe um viés muito grande. Como uma empresa de serviço, o maior recurso que a gente tem, o nosso produto que a gente vende, é o serviço que os nossos colaboradores prestam, é o trabalho do nosso time. Então, treiná-los, desenvolvê-los, desenvolver dentro da carreira, capacitar, dar mentorias dentro da empresa para que eles possam se tornar sucessores, líderes, crescerem dentro da empresa, é uma vertente que é muito importante. E eu só vejo essa vertente crescendo mais e mais nesse último ano. Acho que esse foi o ano do desenvolvimento e treinamento, sabe? O ano que vem eu vejo ainda maior. Isso tem tudo a ver com inclusão, né? Tudo. Porque se você não ensinar as pessoas como fazer isso acontecer, muito dificilmente vai acontecer naturalmente, assim. A gente vai Exato. ou se demitir ou ser demitido. É o que acontece naturalmente. Ou nem entrar. Eu me vejo muito nessa parte da sua história, porque eu fui a primeira pessoa da minha família a conseguir cursar uma universidade, um curso superior, tanto do lado do meu pai quanto do lado da minha mãe. A minha família é bem do interior, bem de sítio, pessoas que vivem em zonas rurais, muitas vezes, e a oportunidade de estudar, a oportunidade de trabalhar no mundo corporativo, que eu também não tinha um pai, uma mãe, alguém que me desse um conselho, né? Eu tive que aprender. Eu também chorava muito. Eu chorava no ponto de ônibus, Nossa, era chorava, terrível, gente. chorava na escadaria da faculdade. Eu também era assim. Enfim, mas isso abriu muitas portas, não só para mim, mas também para minha família. Eu vejo que eu fui meio que a precursora para os meus primos, a que dei o pontapé na porta, para que meus primos me olhassem como exemplo, já que eu sou uma das mais velhas, e que também falassem, olha, acho que eu também posso estudar. Acho que também existe uma vida fora dessa mini cidade, dentro de trabalhar só num comércio na mini cidade, que é o que tem por aqui, sabe? Então, muitas vezes a diversidade vem de você abrir uma porta, pelo menos para mim, no meu caso, das pessoas conseguirem se imaginar, se projetar num outro espaço. Porque o que eu vejo muito é que as pessoas falam, nem conseguem pensar nessa possibilidade, sabe? Sim. Antes de eu pisar aqui em São Paulo, eu não imaginava, assim, o que era riqueza. Para mim, as pessoas ricas, na minha cabeça, era uma coisa totalmente diferente do que realmente é. Aí, a primeira vez que eu vim para cá, eu fui na JK.
E eu com meus cabelos todo verde, gente. E aí todo mundo olhando pra minha cara, eu fiquei assim, gente, eu acho que eu sou um alien aqui, né? E aí eu comecei a perceber que é totalmente um sonho que eu nunca poderia ter tido se eu não tivesse conhecido. Exato. Então por isso que é tão importante que a gente possa conhecer pessoas que chegam nesses espaços. Uhum. E hoje eu fico muito feliz de eu poder ser representativa para outras pessoas, assim como você. Eu também fui a primeira pessoa da minha família a fazer faculdade. Hoje eu tenho vários primos mais novos que estão conseguindo fazer estágios. Tem um que está na L'Oréal, tem outro que está começando jovem aprendiz, Que porque orgulho, né? de alguma forma a gente abre portas para essas pessoas. E não Uhum. só para essas pessoas, mas também para as pessoas do LinkedIn. Quando eu virei LinkedIn Top Voice, o que eu mais recebi era mensagem de meninas falando: Nossa, eu tô me inspirando em você. E às vezes eu queria desistir, queria xingar todo mundo, bater em todo mundo, mas elas faziam com que eu não desistisse. Então isso é muito legal, porque eu precisei de mulheres assim lá atrás para poder não desistir também. Então é muito nesse caminho. Acho que a diversidade ela acaba se nutrindo muito automaticamente, né? Então por Uhum. isso que é importante ter mulheres, principalmente em ambientes que não são né, desenhados Exato. para nós, para que a gente possa quebrar essas barreiras. E até uma coisa aqui que não é puxação de saco mesmo, tá? É genuíno. Eu falo que eu comecei a formular essa questão de maternidade convivendo com a minha chefe, que é uma vice-presidente, que é uma super mãe, uma super executiva, que faz reunião com o bebê do lado. Agora ele tá maiorzinho, mas na pandemia era reunião com ela amamentando. E eu achava isso espetacular. Eu falava, que bom que eu trabalho numa empresa onde eu posso fazer reunião com uma mulher com um bebê do lado, porque é isso. A gente tá numa pandemia e ela tem um bebê. Então, esse era um ponto que me deixava muito orgulhosa, sabe? Também no BV a gente tem um programa que chama Mundo Mãe, Também. para acolher exatamente essas mães que Legal. retomam para o mercado de trabalho, que retomam para suas atividades. E lá a gente aborda vários temas, a gente faz muita escutativa, a gente fala muito da mãe atípica também. Legal. Essa é uma bandeira que eu defendo muito. E quando a gente pode, eu também dou uns pitacos, dou uma ajuda lá também Que no bom. projeto do Mundo Mãe. A gente fica mesmo nessa rede, né? Que é um trabalho contínuo, né? Então, pensando também nessa questão de portas abertas que vocês trouxeram e também das ações do Comitê de Diversidade, eu, como membro do Comitê de Diversidade, a gente tem muito foco no treinamento, no desenvolvimento interno das lideranças, do aculturamento, do letramento. E aí, Tamara, que dica você pode dar, pensando no comitê, para ampliar, para fortalecer, para crescer as nossas ações como comitê? Perfeito. Uma dica que eu sempre dou para comitês, porque é muito importante também a gente ouvir os grupos, né? E uma problemática que eu sempre enxergo nos comitês é que a gente normalmente tem poucas pessoas, né? Porque precisa ser uma coisa mais estruturada. Então, normalmente a gente não tem todas as representatividades naquele espaço. Então, pensar em estratégias de como que eu reúno grupos, né? Grupos LGBTs, grupos de pessoas com deficiência, grupos de pessoas trans, para a gente poder ouvir essas pessoas para criar estratégias. Porque a gente também tem os nossos vieses, né? E no final das contas, se a gente não considerar todas as pessoas que estão ali, muito dificilmente a gente vai criar ações que sejam realmente práticas e que trazem resultado no final. Então, ou criar um grupo de diversidade só com todas as diversidades, com pessoas que possam conversar, falar das suas dores, realmente para ouvir, né? E coletar aquilo ali e transformar em ação. E aí, normalmente, a gente usa isso na nossa metodologia de gestão de comitês e grupos aqui na diversidade. Para a gente é muito importante que a gente ouça essas pessoas e pegue essas informações e transforme em ações para o RH, para comunicação, para o marketing, para produto, porque a gente acaba aproveitando as pessoas que estão dentro da própria empresa para construir uma cultura melhor, um processo melhor, um produto melhor, e isso faz com que o resultado apareça. E aí o resultado aparecendo financeiramente, fica muito mais fácil você chegar lá no CEO da empresa e falar, ó, isso aqui tá dando dinheiro. Pleitear Né? mais e mais. É isso que é mais estratégico aqui pra gente. Então tá, vocês duas que atuam muito em SG, o que vocês acreditam? Quais são as ações e iniciativas que a gente pode ter para impulsionar as políticas e também as ações corporativas dentro desse tema? Pensando em ESG, Isso. bem, ESG acaba, por mais que tem esse lado todo bonito, até que você falou bastante do greenwashing, pink money, que também está por trás dele, mas nada melhor do que trabalhar KPIs, dados,
auditados, com muita transparência, e projetos para conseguir melhorar esses KPIs, para conseguir melhorar as metas que existem, treinamentos, metas muito bem definidas também, relacionadas à diversidade, relacionadas à inclusão de gênero, relacionadas à raça, relacionadas a tudo. Então, assim, no fim do dia, tem muita gente que acha, né, ou que pergunta se ESG tem muito a ver com projeto de voluntariado, com transformar o mundo. Eu falei assim, gente, ESG é mais número, mais Excel, mais planilha do que vocês imaginam. Sim. Mas assim, se for falar alguma coisa aqui, o que a gente pode fazer para acelerar? Acelerar seria treinar mais o time, criar mais KPIs, ser cada vez mais transparente, ter essas conversas, estar de olho com o que está sendo implementado no mercado para tentar implementar, porque, como eu falei, é um trabalho infinito, é um trabalho que sempre muda, que sempre tem que atender novas necessidades. E tudo isso também vai gerar um impacto também financeiro, um impacto de mais efetividade dentro da empresa. Então, diversidade é igual a eficiência. Quando a gente tem pessoas diversas, a gente tem mais pluralidade, a gente tem um universo com mais soluções para os problemas, com mais criatividade. Então, enfim, é isso. Perfeito. Gente, eu já trabalhei com sustentabilidade desde o licenciamento até gases, até gestão de água, eu já fiz de tudo isso, porque eu comecei na engenharia química cuidando de sustentabilidade, depois eu fui um pouco para o social, eu já trabalhei com governança também, e assim, o que eu percebo de estratégia para fazer com que isso ande com mais velocidade realmente é investimento, porque não adianta também querer fazer milagre com um pouco dinheiro, né? E muitas empresas tentam fazer isso e não faz sentido. Fica só bonito para tirar uma fotinho, né? Postar no LinkedIn é isso. Então, não adianta fazer sem investimento. E aí, mais uma vez, a necessidade de a gente mostrar que não é um custo, né? Porque fazer gestão de água, fazer gestão, né, do meio ambiente, fazer gestão do nosso futuro é realmente ter a chance de ter um futuro. E se as pessoas não pararem para pensar nisso dessa forma, vai ficar muito difícil. E aí, outro ponto que eu queria falar sobre como que a gente faz para acelerar, é muito importante que a gente pense em gerações também, né? A geração Z é a geração que vai chegar para mudar o mercado de trabalho nesse sentido. Eles não vão aceitar preconceito, não vão aceitar empresas que não cuidem de sustentabilidade da melhor forma possível. E aí, se você pensa daqui 5, 10 anos, se essas pessoas estão dominando o mercado consumidor e também de pessoas colaboradoras, como é que você vai nutrir sua empresa de colaborador e como que você vai vender seu produto para um consumidor que não aceita isso? Então, é importante que a gente comece a falar disso de agora para que no futuro continue vendendo, senão a empresa não vai durar muito tempo, né? Então, por isso que diversidade e sustentabilidade estão tão juntas, porque é sustentabilidade de negócio, no final das contas. Com certeza. E só voltando um pouquinho pro tema que a gente falou, eu comentei antes e a Mari também comentou que no BV é muito importante pra gente a equidade de gênero, a presença de mais mulheres. Então, a Mari é uma mulher numa posição de liderança, o que é muito legal. E você, Tamara, também é engenheira química, que é um ambiente muito masculino. Então, assim, não tem nem como imaginar. Eu queria ouvir de vocês, assim, qual que é a importância da gente romper esses ciclos de ambientes que são majoritariamente masculinos e como que a gente pode influenciar outras mulheres e também tornar esses espaços melhores para outras mulheres. Quem quiser Posso começar. começar? Bem, ao longo da minha carreira, eu já ouvi o RH, enfim, ou a área de diversidade da empresa falando assim, a gente precisa contratar mais mulheres. Ah, mas nessa área não tem. A gente não tem tantas engenheiras eletricistas mulheres. Nossa, vê na universidade, não tem. E eu fico muito feliz de, hoje no BV, os processos seletivos, obrigatoriamente você precisa ter 50% dos candidatos homens e 50% de candidatas mulheres. Você tem que buscar no mercado. Vai buscar por outras consultorias, vai buscar um pouco, agora com essa questão de trabalho de casa, né, de home office, a gente tem também uma diversidade brasileira dentro do BV, então a gente conseguiu ver que a gente tem pessoas do norte, do nordeste, do centro-oeste, do sul, todo mundo trabalhando na mesma equipe, o que amplia um pouco mais as nossas possibilidades. Eu não preciso mais só recrutar uma pessoa que seja da cidade de São Paulo, enfim. E também o desenvolvimento, né? Ainda me estranha muito, não me estranha, né? Na verdade, eu sei os motivos, mas a gente olha hoje as estatísticas da quantidade de mulheres com ensino superior e a quantidade de mulheres nas empresas, a quantidade de mulheres em cargos de liderança. E quando você olha os estudos, a gente acaba vendo que a maternidade a gente está em 2024, ainda é um ponto que desacelera a carreira das mulheres.
E eu fico, assim, embasbacada com isso. Eu fico assim, como pode? Se a gente tem mães, a gente tem pais. A gente tem uma sociedade, a gente tá falando de... Todo mundo foi amamentado aqui. Então, todo mundo teve uma mãe para estar aqui, sabe, presente. Como que isso ainda pode ser um tema em 2024? Mas, enfim, falando do BV, o que que a gente faz? A gente tem um projeto que chama Women in Action. Então, é um projeto de aceleração, vamos chamar assim, de mulheres, onde as mulheres têm, ao longo de um ano nesse programa, treinamento com uma consultoria externa. Nesse ano, o treinamento vai ser sobre storytelling, comunicação, venda de projetos. Vai ter um outro treinamento falando sobre gestão de projetos, leitura de relatórios financeiros. Eles têm mentorias com altos executivos da empresa, também essas meninas. Curso de inglês também faz parte do projeto. Conversa com o pessoal do mundo inteiro, então vai ter uma palestra com o pessoal da China, uma palestra com o pessoal da França, para aumentar um pouco esse repertório de líderes, aumentar os exemplos de líderes mulheres dos outros países. E tudo isso para a gente treinar, desenvolver as mulheres que a gente tem hoje dentro do time, dentro da companhia, para que elas possam assumir futuras posições de liderança e que com isso a gente consiga acelerar a quantidade de mulheres que a gente tem em posições de liderança. Mas existem esses projetos, existem essas coisas para acelerar. Sem contar a questão de ter lugar para lactário, ter lugar para as mulheres amamentarem, ter essas métricas, esses KPIs de mulheres em liderança, mulheres em posições gerais, mulheres em baixa liderança, a questão de mulheres que voltam da licença maternidade. Então, ter KPIs atrelados, conectados com isso, é algo muito importante que ajuda também a acelerar e que ajuda dentro da empresa, ajuda a minimizar um pouco esse problema. Perfeito. Eu queria trazer um ponto que é básico, assim, para a gente entender como que a gente tem que trazer mulheres e por que que a gente tem que trazer mulheres, né? Não sei se vocês perceberam, mas existe aí o mundo da cerveja antes e depois de um certo momento, Existe. né? E aí a mulher não é considerada como consumidora de cerveja, a partir do momento ela começa a ser considerada. E aí você consegue dobrar a quantidade de venda da sua cerveja porque você começa a considerar que essa mulher também bebe a cerveja, Uhum. né? Então é bem importante que a gente pense em que consumidoras mulheres vão estar lá no seu produto. E aí como você vai atrair essas mulheres se você não representa elas nessas campanhas de marketing, no produto que você faz e tudo mais. Então, falar sobre diversidade de gênero é muito simples, né? Porque as mulheres hoje trabalham, têm seu dinheiro para gastar. E aí não vai gastar porque você não quer, você quer botar só homens no seu produto. Então é importante pensar sobre isso. E o outro ponto que eu adorei tudo que você trouxe é o ponto de como que você também ensina para as mulheres que aquelas carreiras são possíveis para elas, né? Exato. Porque eu, por exemplo, eu fiz engenharia química porque eu fiz técnica em química, mas eu caí no técnica em química de paraquedas. Eu tinha 14 anos, era uma menininha, e eu caí lá e falei, é isso que eu vou fazer porque eu gosto de química, então tá bom. Mas eu nunca tinha ouvido falar sobre tecnologia, por exemplo. Não sabia que existia a possibilidade de eu trabalhar com isso e que tecnologia era o futuro, né? Talvez eu teria feito alguma coisa nesse sentido se eu soubesse as oportunidades que eu tinha. E aí você falou de engenheiras civis, né? E elétricas e tudo mais. Existem várias, né? Mas pouquíssimas das meninas são ensinadas que elas podem ter essa carreira. Então é um trabalho também de chegar na escola e falar, você pode fazer isso aqui também, né? Então teve vários momentos aí que eu fui em ONGs para poder falar sobre fazer a carreira de engenheira química. A USP me chamou para dar um curso de desenvolvimento de lideranças femininas e tudo mais. Então é muito importante que a gente volte também aonde a gente estava, né? Então, no seu caso, por exemplo, voltar lá, né, no sítio que você estava, as crianças que estão lá, ensinar que elas podem chegar no lugar que você chegou também. Então, acho que é muito legal que a gente também não esqueça de onde a gente veio. Exato. Acho que isso é primordial. E para mim não tem acelerador maior do que o exemplo. Sim. Então, quando a gente olha também a CFO que a gente tem do Brasil, uma mulher. A nossa diretora jurídica também mulher. A nossa CEO global é uma mulher. Então, olhar para essas mulheres e falar, uau, eu falo que eu tenho muitos exemplos, tenho muita sorte de ter muitos exemplos dentro da empresa. Legal. Sabe aquele, ai, quando eu crescer eu quero ser assim. Tem muitas que eu olho falando e fico assim, Também. ai, quando eu crescer eu quero ser assim dentro da Muito. empresa, sabe? Eu quero Também ser como, muito, quero ser esse mulherão que é mãe, que é uma executiva, que tem carreira, que é inteligente, enfim. Então, é muito bom isso, e é muito bom isso mesmo, a gente levar os exemplos. Quantas meninas, quando estão na escola, sonham em ter uma carreira no mercado financeiro? E o quanto que os vieses não começam nas escolas?
O quanto que a gente, desde criança, a gente, mulheres, a gente que tá aqui, né? A gente não é ensinado, ou talvez indiretamente levado a carreiras mais, não mais femininas ou não masculinas, sabe? Onde a gente não se coloca no papel ou na função de uma engenheira eletricista, de um financeiro, Desde de bebezinho. química. Porque a Exato. menina vai lá brincar de casinha, de comidinha, e o menino tá mexendo no caminhão, entendendo como é que funciona uma Exato. roda. É muito mais mecânico, é muito mais linkado Muito mais com. É engenhoso. muito mais engenhoso do que a parte ali de cuidar, de fazer comida e tudo mais. Eu acho que os dois têm que fazer os Uhum. dois, né? Sim. Mas é bem estranho, porque a gente percebe que essa separação já acontece quando a criança nasce. Ah, descobriu que é um menino, já, já vai lá comprar Exato. um carrinho para ele, né? Culturalmente somos, né, cativados aí nesse ambiente separatista até, né? Isso é para Muito. menina, isso é para menino. E por isso que eu falo que os vieses é um tema tão complicado, porque ele é tão enraizado na gente que pra gente conseguir mitigar ou melhorar é um processão. É contínuo. É Eu contínuo, falo que a exato. atividade é contínua. Esse é um dos motivos que me veio assim forte para fazer parte do comitê, porque eu sabia que ali o meu aprendizado ia ser contínuo, entendeu? E ali eu teria uma continuidade mesmo de ação e de aprendizado, o que ia levar muito mais como pessoa e como profissional também. Infelizmente, a gente vai caminhando já para o fim aqui desse nosso encontro, desse bate-papo, mas antes, eu queria pegar dicas com vocês, principalmente nesse olhar que vocês têm experiência em empresas. Quais são as práticas de inclusão que a gente pode, de fato, aqui ter para promover o tema, sabe, de forma prática? Perfeito. Eu queria começar falando sobre o que a gente espera de diversidade, o que vai acontecer com diversidade, né? Quando a gente pensa em skills de liderança, eu acredito que diversidade e inclusão vai virar uma skill de liderança, uma habilidade daqui Também para acredito. frente, né? E aí, então, se você tá aí perdendo tempo, tá tendo treinamento na empresa, você não tá entrando no treinamento, você tá perdendo tempo, porque, como eu disse, daqui 5, 10 anos, provavelmente, a pessoa que você vai estar contratando, a pessoa que está comprando seu produto, não vai aceitar as coisas que a gente aceitava 5, 10 anos atrás. Então, é muito importante que a gente encare, na verdade, a diversidade como uma habilidade a ser desenvolvida. Né? Você tem que entender e ouvir as pessoas. Você não precisa saber nome de tudo. Você não precisa decorar o que é LGBTQIAPN+, Uhum. para você ser uma pessoa inclusiva. Você precisa saber escutar a pessoa, entender qual é a problemática que ela está vivendo, a dor dela e transformar isso num processo mais inclusivo. O que não é muito difícil, né? É realmente uma habilidade que você consegue desenvolver. Então, para mim, assim, a dica maior é aprenda sobre, né? Esteja aberto a ouvir as pessoas, porque no final das contas é isso que vai fazer a diferença no processo e na inclusão que a gente quer trazer. E eu acrescentando aqui, eu colocaria 2 pontos de consciência. Um de consciência pessoal, porque esses dias eu me peguei pensando, tipo, que tipo de valor que eu fui construída, que me ajudou a me construir, que foi formado pela sociedade e que eu precisaria desconstruir. E essa foi uma pergunta que eu fiquei martelando na minha cabeça. É uma pergunta difícil, para pensar qual valor meu poderia ser desconstruído. E aí dá pra gente começar a pensar, é, qual tipo de viés será que eu tenho? Será que a gente tem consciência dos vieses que a gente tem como brasileiro, como mulher, como uma pessoa branca, como uma pessoa que teve acesso ao estudo? Não sei. Eu acho que quando a gente começa a pensar um pouco mais nisso, a gente começa a ser minimamente mais empático. E também não adianta nada a empresa ter milhões de KPIs e ter milhões de ações e metas, sendo que a pessoa não muda, sendo que a pessoa não evolui. E acredito muito, tenho uma grande esperança que isso realmente seja o skill do momento, nem do futuro, de que isso já esteja sendo solicitado pelas empresas, esse tipo de abertura e inclusão que a gente tem. E o outro ponto é a questão de consciência referente à sociedade, né? Quando a gente fala em sustentabilidade, existe uma pressão da sociedade também para que as empresas sejam mais sustentáveis, quando a gente até fala de ESG. Então, sejam essas pessoas que cobrem isso das empresas, que cobrem isso dos líderes, que cobrem isso dos políticos, sabe? Muitas vezes a gente não usa a nossa voz. Escolham empresas, marcas, que tenham valores parecidos com os de vocês. E cobrem a empresa que vocês trabalham disso também.
sabe? Perfeito. Então, eu acho que a gente, como indivíduo, a gente tem esse poder de cobrança. Vou até dar um exemplo do que tá acontecendo essa semana, tava lendo vindo pra cá, que a Katy Perry fez a música mais feminista do Eu ano vi e hoje. colocou, né, o Luke pra poder fazer a produção do álbum inteiro com o cara que foi acusado de abuso sexual, moral e tudo mais com a Cash e tudo mais. Então não faz sentido, Ela né? foi incoerente demais. É, não faz Sim. sentido. Então é importante também que a gente seja coerente com aquilo que a gente está construindo e pense bastante nessa construção com muito carinho, né? Porque no final das contas é a vida das pessoas. Uhum. Falar sobre diversidade me fez ser quem eu sou hoje, tô como pessoa, como profissional, e me fez alcançar sonhos que eu nem sabia que eu tinha. Então eu consegui aposentar minha mãe e meu padrasto. Hoje eu cuido dos dois, eles moram perto da minha casa. Comprei um apartamento para mim, dei R$ 100 de entrada 3 anos atrás, agora tô conseguindo mobiliar. Vou ter que remobiliar, né? Por causa desse caso aí. Mas é uma coisa que é minha. Eu criança, sofri com despejo várias vezes. A gente sofreu com falta de dinheiro, com falta de comida. E hoje eu posso cuidar deles e isso me deixa muito feliz e emocionada, porque sempre foi um sonho para mim. E era muito distante, assim. E hoje eu consigo olhar e pensar, poxa, eu consigo levar eles para viajar, eu consigo sonhar com outras coisas. Eu fui para fora do país ano passado para levar a pauta de equidade racial para o Papa, na JMJ, graças à Educafro, que é a ONG que eu sempre fui voluntária. E quando eu cheguei lá, assim, eu mal acreditava, que foi a primeira vez que eu saí do país, eu tive que sair correndo para fazer passaporte. Mas também faz toda uma reparação histórica da minha família. Então isso faz com que eu possa ser uma pessoa melhor, uma profissional melhor, e que eu mude mais o mundo porque eu estou alcançando mais outras coisas, né? Então esse é o convite. Se você quer trabalhar com diversidade, se você quer ajudar pessoas diversas a chegarem onde a gente pode chegar, no máximo que a gente pode chegar, o trabalho é esse: conhecer as pessoas, ajudá-las a superar seus desafios, seus obstáculos, e acreditar que a gente tem um potencial muito maior do que a gente tem de limite. E eu só consegui fazer isso quando eu acreditei que eu não tinha limite. Então, eu tô bem feliz de estar aqui com vocês hoje, viu, meninas? Obrigada mesmo pela oportunidade. E é isso, a diversidade é sobre não só mudar um ambiente, um lugar, uma empresa, mas é sobre mudar uma sociedade. Então você conseguiu verdade. mudar a sua história, a sua família, então não é só sobre uma pessoa, né? É. Tamara, foi um prazer estar com você aqui hoje. Obrigada, é um De prazer verdade. também. Ai, meninas, muito obrigada, Mari, Tamara, assim, foi uma verdadeira aula poder conversar e ouvir vocês falarem. Todo um tema muito importante, assim, nossa, de verdade. Muito obrigada por vocês terem aceitado o nosso convite. Com Obrigada, certeza Lele, foi pelo incrível. convite. Obrigada, E meninas. obrigada, Fê, também, por Obrigada. ter dividido comigo a Sim. apresentação, representando o comitê. Foi um prazer também dividir. É sempre uma honra representar o comitê, é sempre uma honra, o que eu falo, esse processo contínuo de se enriquecer, de melhorar. Aqui foi uma oportunidade assim tremenda, ver uma figura como a Mari, uma representação de mulher forte dentro de um ambiente corporativo onde a gente sabe que se manter forte tem lá um grande esforço. Para você, com a sua trajetória de vida profissional fantástica, então assim, parabéns. Obrigada. Foi uma honra e obrigada. Obrigada, prazer, meninas. gente. E esse foi um quarto episódio do BVcast, o podcast oficial do Biro Veritas, sobre deixando nossa marca com orgulho. Obrigada por acompanharem até aqui e espero que vocês continuem de olho nas nossas redes sociais do Biro Veritas Brasil. Um abraço e até mais!